Olá, pessoal, boa noite. Quero começar agradecendo a todos vocês que estão assistindo essa live. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre startup, sobre um programa do Sebrae com a UEPG, que é super importante para os alunos universitários. Para quem não me conhece, meu nome é Thaís, eu trabalho no Sebrae Ponta Grossa, sou gestora do projeto de startups e quero começar agradecendo não somente a vocês, mas também aos nossos palestrantes que se dispuseram a estar aqui nessa live, né? Infelizmente a gente não pode estar juntos no auditório da UEPG, mas estamos aqui continuando as nossas atividades. E quero agradecer também ao pessoal da UEPG, que são nossos super parceiros. Vou chamar a professora Cleise agora para ela falar um pouquinho sobre essa parceria com o Sebrae, o que significa, né? A gente está fazendo essa ação de empreendedorismo junto com inovação entre Sebrae e o UEPG. Professora Cleise, muito obrigada pelo apoio, pela ajuda, pela parceria. O professor Miguel também, que sempre nos recebeu, que abriu as portas. Muito obrigada e gostaria de passar a palavra. Olá, boa noite a todos, principalmente para os futuros empreendedores, né? Como a Thaís falou, eu sou a professora Cleise Tupik-Eugenberg, hoje eu estou diretora do Centro de Educação Empreendedora da UEPG e gestora na instituição desse projeto, né? Essa importante parceria com o Sebrae. Então, como a Thaís falou, hoje nós estamos lançando, né, a UEPG e o Sebrae, o Startup Garage, um evento que é destinado a acadêmicos que desejam saber mais e empreender em um modelo de negócio inovador. Essa live de hoje é um momento extremamente importante para nós, né? Porque nós estamos experimentando novas formas de obter conhecimento e também descobrindo maneiras de nos reinventarmos, né? O que nos permite exercitar a nossa criatividade. Como um bom brasileiro, nós temos que nos reinventar nesse novo momento, né? Mas o nosso objetivo maior é dar a vocês, acadêmicos, novas perspectivas para abrir o seu próprio negócio, novas formas de obter renda e até, quem sabe, novas formas de ofertar empregos no futuro, né? Tornando vocês agentes de transformação em suas comunidades, sejam elas locais, nacionais ou até mundiais, quem sabe, né? Muitas startups atravessaram as barreiras, né? Então, nesse intuito, essa parceria com o Sebrae, para nós, é extremamente importante. Nesse momento da universidade, nós também estamos nos transformando, nos abrindo as nossas portas, como a gente sempre diz, né? Lançando um projeto novo, que é o Hub de Inovação, junto com a agência de inovação da universidade, do Centro de Educação Empreendedora. Nós estamos passando por um momento muito grande de transformação na universidade. Isso nos permite fazer esse tipo de lançamento, esse tipo de parceria. Para nós é muito importante ter essas parcerias, né? Então, nesse momento, eu diria a vocês assim, aproveitem esta oportunidade para ouvir e aprender a partir da experiência desses jovens empreendedores que vão falar com vocês daqui a pouquinho. Então, inspirem-se para experimentar, para criar e, sobretudo, empreender. Nós estamos à disposição de vocês daqui à frente para a participação nesse projeto do Startup. Muito obrigada. Obrigada, professora Cleise. Para o Sebrae é uma grande alegria também estar fazendo esse projeto junto com vocês. A gente agradece muito. Gente, vocês devem estar vendo algumas pessoas aí na tela. Eu quero apresentar eles rapidamente, porque depois eles vão se apresentar. Mas os nossos palestrantes hoje que vão bater um papo com vocês são o Matheus Tomio, ele é o pior empreendedor do mundo, é o nome da palestra dele, mas de pior empreendedor ele não tem nada. Ele é sensacional, ele já criou 2 startups, então ele tem uma história de vida super legal, uma história de inovação muito bacana. A Caroline Saad, ela é médica aqui em Ponta Grossa, ela tem 2 startups também. Ela vai contar para a gente principalmente sobre essa segunda startup que ela abriu, que ela criou agora, que é a Consulta-me, desculpem, ela tem a Santemed também. E ela criou essa startup assim no momento de incerteza. Então, para quem ainda não entendeu, né, ou não entende, assim, o que é uma startup, como é que eu começo uma startup, como é que eu tenho uma ideia de startup,
Quero usar o exemplo da Caroline. Ela, ela é médica e ela teve que parar todo o trabalho dela, né? Ela acabou não indo mais para a clínica onde ela atua, atende os pacientes por conta do coronavírus. Então, ela se transformou, resolveu se transformar. Ela, junto com uma equipe, criaram um aplicativo para atender os pacientes online. Então, ela atende via telemedicina agora. Essa é uma startup aqui de Ponta Grossa, ela vai contar a história empreendedora dela, mas para quem não entende, assim, né, para quem precisa conhecer um pouquinho mais sobre startups, nós vamos explicar isso no programa, no Garage, mas também quero deixar isso aqui para vocês já no comecinho. E um outro exemplo de startup, vocês devem ouvir muito falar sobre vários temas em inglês, né? Vários nomes em inglês. Startup, valuation, é um startup unicórnio. O que que é isso, Thaís? O que que é esse mundo que vocês tanto falam? A gente tem uma segunda startup que eu sempre uso como exemplo, que é o Ebanks, uma startup de Curitiba, e ela foi considerada a primeira unicórnio do Paraná. Tá, mas o que que é uma startup unicórnio? Startup unicórnio, ela é uma startup avaliada em mais de US$ 1 bilhão. E o Ebanks é uma startup unicórnio. É aqui do Paraná, começou aqui com a gente tem acesso ao Alessio, então, assim, ao André, eles são empreendedores natos, né? Eles criaram essa startup, desenvolveram e hoje eles atuam também como mentores no Sebrae. Então, eles nos ajudam a ajudar as pessoas que querem criar startups. E o Ebanks nada mais é do que uma plataforma que faz toda a transação do pagamento do cartão de crédito para quem não tem cartão de crédito internacional. Ele faz a transação quando você faz uma compra internacional. Então, por exemplo, eu comprei algo no AliExpress e eu não tenho cartão internacional, cartão de crédito. Quando você vai olhar na sua fatura, aparece compra em Ebanks. É basicamente isso que o Ebanks faz. Parece tão básico, né? Mas eles conseguiram pensar nisso e desenvolver essa ideia. E eles estão aí, startup unicórnio, eu queria deixar esse exemplo para vocês. Então, eles criaram essa startup há um bom tempo atrás, num momento de incerteza, que é o que a gente está vivendo hoje, né? Ninguém tem certeza de nada do que vai acontecer daqui para frente. E eles viram uma oportunidade de negócio. Eles reinventaram a roda? Não. Eles inovaram? Sim. Então é isso que a gente precisa. Nesse momento a gente está vivendo um momento de incertezas e a gente tem muitas oportunidades para criar muitos negócios. E apresentando o último, não menos importante, o palestrante, o Marquinhos Medeiros. Ele era community leader da Associação Brasileira de Startups. Ele é lá de São Paulo, ele é um cearense paulistano. E ele ajudou, na verdade, ele desenvolveu, ele criou, ele fez vários eventos, o Case, que é o maior maior encontro de startups e empreendedorismo da América Latina. Então, ele estava à frente do Case por anos e agora ele saiu da Associação Brasileira de Startups e está como community leader na Ambev. Então, são esses os nossos palestrantes. E eu também quero agradecer a Márcia, que está online também. Ela é a gestora do projeto de educação empreendedora. Então, assim como eu, que sou a gestora do startup, ela atua juntamente comigo para que a gente possa levar todo esse conhecimento para vocês. Vamos lá, ao vivo, né? Agora eu quero. Já falei sobre o que é uma startup, eu quero comentar então um pouquinho sobre o que é o programa Startup Garage. Eu vou colocar uma apresentação aqui, um PowerPoint, para vocês poderem acompanhar comigo. Se vocês tiverem qualquer dúvida, tem o chat. Por favor, vão mandando as perguntas no chat, que depois eu vou receber essas perguntas e a gente vai responder todas. Tanto para mim, quanto para o EPG, quanto para os palestrantes, tá? Então, vamos lá. Vou compartilhar a tela. Vou explicar então um pouquinho para vocês sobre o que é esse programa. O Startup Garage, ele foi desenvolvido pelo Sebrae com o objetivo de fortalecer o ecossistema de empreendedorismo. Ele é um programa específico para instituições de ensino superior. Então, esse ano, nós resolvemos fazer, junto com a UEPG,
Porque a UEPG ela já tem toda essa veia de inovação. E no começo do ano nós fomos apresentados ao Hub de Inovação, que está dentro da Universidade Estadual. É um prédio maravilhoso que vocês vão conhecer, vão ter acesso. Como a professora Cleise falou e o professor Miguel também estão à frente. Então, a nossa intenção é aplicar esse programa lá dentro do Hub de Inovação. Por que ele tem que ser com instituições de ensino superior? Porque a intenção é que a gente transforme os alunos em empreendedores, né? Então, alguns alunos vão sair da universidade, assim como eu, e vão procurar um emprego numa empresa tradicional, né? Um emprego normal, como eu falo. Alguns alunos, eles já têm essa veia empreendedora. Alguns sabem, alguns não. Então, esse programa é justamente para a gente poder despertar esse empreendedorismo que existe dentro dos alunos, para que eles saiam da universidade e possam criar suas próprias empresas. Dentro desse programa, a gente vai o que vocês vão aprender? A gente vai trabalhar 3 características. O cenário das startups, eu comentei um pouquinho com vocês o que é uma startup, dei um exemplo de uma startup de Curitiba, uma aqui de Ponta Grossa, mas vocês vão entender o cenário atual das startups. Então, compreender as etapas de uma criação, os desafios e as oportunidades que caracterizam esse perfil de negócio. Porque quando a gente fala em startup, muitas pessoas pensam assim, isso não é para mim, é muito difícil, eu preciso de uma equipe muito grande. Em partes, né? Porque você tem muito apoio. Esse programa ele é um programa super completo. Então a gente trabalha desde a questão de eu não sei, não faço a mínima ideia do que seja uma startup, ou eu já tenho uma ideia de negócio e eu quero desenvolver essa ideia junto com o Sebrae e a UEPG. Então, a segunda característica é a motivação. A gente quer despertar em vocês o interesse em participar da criação de uma startup, como eu comentei, como uma alternativa de carreira profissional. Então, vocês não têm apenas a opção de sair da universidade e procurar um emprego numa empresa tradicional. Vocês têm a oportunidade de criar uma startup e já sair da universidade com uma empresa. Nós temos vários exemplos de pessoas que fizeram isso, o próprio Matheus, né, o Matheus Tomio, que vai conversar com vocês daqui a pouquinho, ele fez isso, outros alunos da UEPG, tanto da UEPG quanto da UTF, de outras universidades, também fizeram dessa forma. E a ação, então, que a gente vai partir para ação, a gente vai concretizar a ideia de negócio de vocês por meio da construção do protótipo funcional. Ou seja, se vocês quiserem criar um aplicativo, a gente ajuda vocês a pelo menos fazer um mock-up do aplicativo. Depois, claro que vocês vão ter que desenvolver com programador, com desenvolvedor, mas assim, toda essa parte de protótipo funcional estará dentro do programa Startup Garage. Aqui são as 3 fases, então, do programa. A fase 1 é a descoberta, então, quando vocês vão entender um pouquinho mais sobre startup, sobre o cenário atual. A fase 2 é o produto, que vocês estarão trabalhando no momento. E a fase 3 é mercado, onde vocês vão conhecer o mercado que vocês querem abordar e os clientes também. Aqui é uma visão geral que a gente fez nessa apresentação, mas eu vou explicar para vocês fase a fase, tá? Se vocês tiverem dúvidas, por favor, mandem as perguntas. Então, vamos lá. A aula inaugural, bom, antes de falar sobre a aula inaugural, eu queria comentar aqui, nesse momento que a gente está vivendo do coronavírus, né, a gente tem que fazer tudo via live, não pode se encontrar pessoalmente. Então, assim, essa primeira fase do projeto, do programa, a aula inaugural e a fase de descoberta, nós faremos todas essas fases, essa fase online. Então, a gente vai criar, assim como nós estamos fazendo essa live pelo YouTube, a gente vai criar lives e vai enviar para vocês. Também vai ser ao vivo, vocês vão fazer perguntas. Então, em relação a isso, vocês podem ficar tranquilos. Esperamos que a partir da segunda fase a gente consiga fazer presencial. Porém, se não for possível, nós continuaremos atendendo vocês e fazendo essas lives para poder continuar com o programa. Então, a primeira fase ali, antes de entrar na descoberta, nós temos uma aula inaugural de 2 horas. Essa aula inaugural, a gente conta para vocês um pouquinho sobre todo o programa. Na fase 1, que é a fase de descoberta, ela tem 17 horas de duração. Ela é composta por workshops
consultorias, mentorias e gamificação. Como que vai funcionar? O workshop 1, por exemplo, mentalidade empreendedora, é um workshop de 4 horas. Depois do workshop, vocês vão ter consultoria, se ficar alguma dúvida, e vão ter também mentores disponíveis da rede de mentores do Sebrae. Esses mentores não são apenas pessoas de dentro do Sebrae, são pessoas com quem a gente tem contato para fora, por exemplo, a Caroline, o Marcos Medeiros, o Matheus, entre outros empreendedores. Então, primeiro workshop a gente vai trabalhar aqui, na cabecinha de vocês, mentalidade empreendedora. Workshop 2, times de alta performance. Por que é importante trabalhar times de alta performance? Porque ter uma ideia sem ter um time não significa nada. Ideias a gente tem aos milhares, né? Mas você ter um time que seja de alta performance, que você possa contar, que seja um time multidisciplinar, é o que vai fazer a diferença realmente no sucesso da sua startup. Então, geralmente, a gente trabalha aqui nos times de alta performance, a gente explica que tem um empreendedor, que é o cara que teve a ideia, que geralmente tem desenvolvedor, programador, quando a gente atua mais com negócios de base tecnológica, e tem que ter alguém que saiba vender, né? E aí a gente vai para a primeira videoaula. As videoaulas são videoaulas gravadas, são 1 hora só de duração, mas assim, se vocês tiverem perguntas, continua da mesma forma. Vocês mandam para a gente vai respondendo. Então, a videoaula 1, macro tendências e oportunidades. A gente vai contar para vocês um pouquinho sobre como é que está o mercado atual, quais são as oportunidades que vocês têm disponíveis. E o workshop 3, identificação de problemas e soluções. Aí volta a ser o workshop de 4 horas. Depois disso, a gente vai fazer uma banca interna. Então, depois dessa fase 1, a gente faz uma banca interna com profissionais do Sebrae, eu e a Márcia, e os profissionais da UEPG, professora Cleise, professor Miguel e mais alguém. A gente vai fazer uma avaliação, não é uma avaliação, a gente vai dar um feedback para vocês sobre essa fase da descoberta, porque aqui vocês já vão ter as ideias e vocês já vão ter colocado essas ideias em prática. A fase 2, que é a fase do produto, também tem duração de mais 17 horas. Então, na fase 2, a gente já tem a ideia e já está desenvolvendo o produto. O primeiro workshop, ele fala sobre validação de mercado. Essa é uma das coisas mais importantes que existem. Por quê? Você vai criar um produto para atender um problema de algum cliente, né? Ou de vários clientes, no caso. Então, você tem que validar com esse cliente específico se o produto ou o serviço que você criou realmente atende a dor desse cliente. Isso se chama validação de mercado. Quanto mais você validar, mais chance de sucesso você vai ter. No workshop 5, a gente parte para a parte de prototipação. A prototipação é quando vocês começam a colocar lá no PowerPoint, que é o que a gente chama de mockup, todo o desenho da startup de vocês, do produto ou do serviço. Ai, Thaís, eu quero criar um aplicativo. Ótimo, como é que vai ser esse aplicativo? Como é que vai ser a carinha dele? Quais vão ser as funções que ele vai ter? Então, assim, tudo que vocês imaginarem na cabeça de vocês tem que estar na prototipação, ok? Videoaula 2, que também é 1 horinha, modelos financeiros. Vocês estão querendo criar uma startup, porém essa startup não pode ser uma startup social, né? Vocês têm que ganhar dinheiro com isso. Então, aqui nos modelos financeiros, vocês vão aprender a monetizar, ou seja, como é que eu vou cobrar do meu cliente e também o que o cliente vai receber, quais são os benefícios para o cliente comprar ou contratar o serviço de vocês, a sua startup. E o workshop 6, que volta a ser 4 horas, a gente vai fazer uma preparação com a banca, que isso é a banca com especialistas, são especialistas de mercado, especialistas que entendem de vendas, de finanças, que entendem do mercado atual. Então, essa banca, ela vai ser com especialistas, tanto aqui de Ponta Grossa, quanto de fora. E também teremos consultorias, mentorias e gamificação. Na fase 3, a gente entra na parte do mercado. Então, nós temos ali 18 horas de treinamento no total, né? O workshop 7, canais de venda, comunicação e tração, são 4 horas de workshop.
qual é a necessidade de vocês entenderem sobre canais de venda, comunicação e tração? É super importante porque vocês vão entender como distribuir esse serviço que vocês estão criando. Então, quais são os canais, se vocês vão vender via Skype, se vocês vão vender via Instagram, se vocês vão vender via Facebook, se vocês vão vender pessoalmente ou se vai ter uma loja. Então, assim, esses são os canais de venda. Depois a gente tem uma videoaula que é sobre relações de sociedades e aspectos legais, porque vocês também, como time, né, vocês vão estar formando um time, vocês precisam entender como é que vocês vão criar essa startup. Ah, vai ser uma sociedade limitada? Ah, vai ser uma SA? Vai ser um MEI? Vai ser uma microempresa? Então, isso vocês precisam entender também. Workshop 8, Marketing Digital, um dos maiores investimentos que a startup precisa ter, além de desenvolvimento, é no marketing. Então, se vocês não fizerem um bom marketing, não tem como as pessoas ficarem sabendo que vocês criaram um negócio, um produto ou um serviço inovador. Aí tem a videoaula 4, que é a captação de recursos e investimentos. Geralmente a gente contrata uma pessoa de mercado que entenda sobre investimentos mesmo, para poder conversar com vocês, para vocês entenderem como é que eu capto um investimento para minha startup, quanto que eu tenho que dar de equity para o investidor, qual o percentual eu tenho que dar para o investidor, quantos R$ 1.000 eu estou precisando receber e por quanto que eu troco, né? Qual o percentual que eu troco. Então, isso é bem importante, porque chega lá no final da startup, antes de vocês criarem, né, abrirem o CNPJ, vocês pensam, nossa, eu preciso de um desenvolvedor power aqui, então eu preciso de um investimento de 30, 40, R$ 100.000, 1 milhão, e aí a gente faz essa análise com vocês. O workshop 9, então, é a preparação para a banca. Aqui vocês vão aprender a fazer um pitch da hora. O pitch nada mais é do que uma apresentação, onde vocês vão contar para os investidores toda a ideia que vocês tiveram, como é que vocês tiveram essa ideia, como é que vocês desenvolveram, como é que vocês vão monetizar, qual é a dor que vocês estão resolvendo. E essa preparação para a banca é uma das mais importantes, porque vocês vão ter uma banca com os investidores, ou seja, vão ter pessoas com dinheiro assistindo vocês. E aí vocês podem vocês podem conseguir um investimento. Se vocês já souberem quanto de investimento vocês precisam, vocês podem conseguir um investimento. Essa fase 3 também é composta por consultoria, mentoria, gamificação e a premiação. A premiação, vamos falar um pouquinho da premiação, que a premiação é legal. A premiação, então, é uma vaga, né, para toda a equipe, se tiver 3, 5 pessoas, então é uma vaga para todos os membros participarem do Empretec, que ele é um dos programas de empreendedorismo mais top que existe no mundo. Ele foi criado pelo Sebrae e pela ONU, então ele é um programa de 6 dias, manhã, tarde, noite, madrugada. Ele mudou a vida de muita gente já. Pesquisem sobre o Empretec. E também incubação no Hub de Inovação da UEPG. Então, eu espero que quando a gente volte, né, na vida normal, a gente consiga fazer esses treinamentos dentro do Hub de Inovação, que é um espaço sensacional, que é lá na UEPG. Porém, se a gente não conseguir, vocês sabem que uma das premiações é a incubação. Vocês podem ficar lá dentro, utilizar o espaço físico, a internet, tomar o cafezinho. Então, isso está liberado para vocês. Como é que vai funcionar, Thaís, a inscrição e a seleção? A inscrição eu já vou colocar o link aqui embaixo. Mas como é que a gente vai fazer, então? Os times, eles devem ter entre 3 e 5 membros, sendo que um deles pode ser estudante de outra instituição de ensino superior ou já ser graduado. Digamos que vocês queiram criar uma startup de agronegócios, né? E aí vocês têm, dentro do APG, tem o curso de agro e tem o curso de sistemas também. Porém, se vocês quiserem chamar uma pessoa que já é graduada, que já atua nessa área de agronegócios, não tem problema. Então, uma pessoa pode ser de fora da instituição ou já ter sido graduado. Por que a gente fala ali que os times devem ter entre 3 e 5 membros? É muito importante ter mais de uma pessoa, porque uma pessoa ela não consegue fazer tudo dentro da startup. Vocês vão ver com os empreendedores aqui que ter uma startup dá muito trabalho, mas é para quem realmente tem muita força de vontade e não quer desistir.
Então, geralmente, os membros, a equipe é composta pelo empreendedor, por um desenvolvedor, programador, uma pessoa do comercial, né, que saiba vender e que saiba fazer uma apresentação bonitinha como essa que eu estou mostrando para vocês, que foi a Márcia que fez. Então, é por isso que precisa ter mais de um membro, tá? Porque um único membro não consegue fazer tudo sozinho e também porque na gamificação a gente tem algumas tarefinhas que vocês vão ter que se dividir. É necessário já possuir uma ideia de negócio para poder realizar a sua inscrição. Então, vocês vão realizar as inscrições do time com a ideia de negócio. E a gente vai selecionar até 8 times para compor essa turma do programa do Startup Garage com a UEPG. Qual que é o critério para a gente conseguir selecionar esses até 8 times? Todos que se inscreverem no link que eu vou passar, vocês vão colocar a ideia de negócios de vocês lá, e aí a gente vai, o Sebrae junto com a UEPG, a gente vai analisar todas as ideias e vai selecionar as ideias mais inovadoras que a gente acha que tem mais potencial. Se inscrevam o mais rápido possível, tá? Porque as inscrições elas vão de hoje até o dia 27/4, através desse link que eu acabei de passar aqui, que vocês estão vendo na tela, ou com esse QR Code, tá? É super importante vocês se inscreverem o quanto antes, que a gente já começa a fazer uma seleção, e depois do dia 27/4, então a gente vai explicar para vocês quem passou, vai mandar um e-mail para avisar quais foram as pessoas, os times que passaram para compor essa turma do Garage. Assim que a gente conseguir fechar as inscrições, a gente passa para vocês todo o cronograma também, né? Para quem foi selecionado, a gente passa todo o cronograma e aí a gente já começa a trabalhar. Gente, por enquanto é isso que eu queria compartilhar com vocês sobre o programa. Se tiverem dúvidas, coloquem aqui no chat, por favor, que eu já vou respondendo. E agora eu gostaria de chamar, já falei bastante, então eu gostaria de chamar o meu amigo, pior empreendedor do mundo, para conversar com vocês. Matheus Tomio, obrigada novamente. Você é o cara que está sempre com a gente, então obrigada mesmo por ter aceitado esse convite. Queria que você contasse um pouquinho da sua experiência, então, como empreendedor. Vamos lá, então. Boa noite a todos. Queria começar agradecendo aí a Thaís, a Márcia, o Sebrae pelo convite. Agradecer você que está assistindo, que está em casa, né? Acima de tudo, você está em casa se cuidando. E mandar um beijo para minha mãe para dizer que não é só a Marília Mendonça que faz live, a gente também está aqui fazendo uma live, batendo recorde aí. Então, pessoal, para me apresentar, para quem não me conhece, meu nome é Matheus von Benítez Cutômio, o pior empreendedor do mundo. Para quem me conhece também é esse nome, e eu vou fazer o pior empreendedor do mundo hoje de uma maneira diferente, fazer uma validação aí para vocês de uma forma diferente. O que é validação? Já vou explicar. Primeiro, quando a gente faz essa palestra de sensibilidade aí no Startup Garage, e é muito legal saber que a gente faz isso há 3 anos e hoje é inédito fazendo isso à distância, a gente conta um pouco sobre o que é uma startup para depois falar sobre a minha trajetória frustrante e frustrada aí do pior empreendedor. Então, para começar, a gente tem que ter o quê? A melhor ideia do mundo. Se você não sair correndo pelado do banheiro gritando eureka, 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 não valeu. Tu tem que ter a melhor ideia do mundo. Mas como a Thaís já disse, ideia todo mundo tem a todo momento. Ideia não paga boleto. Então a gente pega essa ideia e joga ela para o papel. Vamos imaginar comigo. Hoje eu não vou usar a apresentação, eu vou usar o gogó e a imaginação de vocês. Então pega aquela ideia que eu sempre brinco nas apresentações, vender um botão de calça jeans. Então, quero vender botão de calça jeans, eu ponho no papel. O que é botar no papel? Fazer o meu plano de negócio. Como é que eu vou vender botão de calça jeans? Para quem é que eu vou vender botão de calça jeans? É um produto, é um serviço, de que forma eu vou vender? Aí olha que legal, teve a ideia, jogou no papel no plano de negócios, tira do papel com o MVP, o famoso protótipo, mínimo produto viável. Então eu preciso tocar, eu preciso ter isso na mão, eu preciso lamber, eu preciso saber que isso existe. A minha ideia que estava na minha cabeça agora está na palma da minha mão. Então eu faço um botão de calça jeans com argila, com impressora 3D, com gesso, com slime e vou para a rua, para o último passo, que é a validação. O que é validação? Adianta tu ter a melhor ideia do mundo e ninguém comprar? Não dá, também não paga boleto. Então a gente vai para a rua para validar. E aquele esquema, pergunta para pessoa estranha.
Na verdade, a gente não vai para a rua. Deixa eu me corrigir aqui. A gente faz um formulário no Google e manda para as pessoas, porque nesse momento a gente não pode ir para a rua. Mas o certo seria perguntar para as pessoas diferentes o que elas acham do botão de calça jeans. Oi, tudo bom, tudo bem? Você já comprou botão de calça jeans? Oi, tudo bom, tudo bem? Você gostaria de comprar botão de calça jeans? E não pergunta para tua mãe, porque mãe é aquele esquema, quem ama o feio, bonito lhe parece. Tu vai chegar para tua mãe e falar, mãe, eu vou vender geladeira para esquimó. E a tua mãe vai falar, meu Deus, meu filho é um gênio. Mas é porque ela te ama. Então você tem que perguntar para a pessoa que não te conhece, que ela vai te realmente criticar e ver se aquela ideia vale a pena. Então agora tu já tem completo aí uma validação. Tu teve uma ideia, tem um plano de negócio, fez um protótipo, validou, agora tu vai montar os Power Rangers, que é o que a Thaís também estava comentando. Às vezes a gente é bom em alguma coisa e não é bom em tudo, é normal. Então, eu, por exemplo, da área de engenharia, eu vou correr lá para o marketing, para o financeiro, eu vou correr para administração, eu vou correr para os pessoal de programador, porque eu preciso de gente boa trabalhando comigo. E lembra, não é família, não é amor que está aqui. Não vai chamar marido, marido, namorado, namorado. Chama quem é bom. A gente tem o costume de chamar o irmão porque, eu gosto tanto do meu irmão, mas se o irmão não é bom de pelada, chama o vizinho que joga a bola melhor. Então monta uns Power Ranger mesmo, faz um Megazord ali da equipe, que vocês vão montar isso dentro da própria universidade. É só bater nas salas de marketing, de engenharia, de finanças, bate nas outras salas, pergunta, quem quer um caldo de cana e um pastel de queijo aí, e vai montar uma equipe. E aí tu vai pedir dinheiro. Nesse momento está difícil pedir dinheiro, mas você pode fazer várias formas para arrecadar um dinheiro inicial. Imagine, ninguém começa grande, então não dá para fazer omelete sem quebrar ovos. A gente vai saber, estudante tem tudo em comum. Vocês estão assistindo, a gente sabe que o que a gente tem em comum como estudante, a gente é tudo quebrado, tudo duro. Então, inventa uma forma de vender aquela guitarra que está no canto do quarto, vender aquela prancha, vender o Fusca, aquele irmão que não serve para nada, põe ele no Mercado Livre, faz um dinheirinho para começar a fazer os protótipos, para começar a ter um dinheiro inicial. Não vai correndo no banco pedir dinheiro, porque eles nem vão te dar. E aí você tem uma verbinha, você vai encontrar os parceiros do teu time e vai se fazer notícia. Vai lá no jornalismo da faculdade e fala, ei, um pastel, um caldo de cana aí para você publicar no jornal da UEPG aí, que eu tô vendendo botão de calça jeans, porque daí eu me faço notar. E eu tenho um espaço lá, garagem de casa, troco lá com meu pai, falo, eu vou lavar o carro aqui todo final de semana, você me presta a garagem para eu poder vender botão de calça jeans, e eu tenho uma loja. Então, no geral, essa primeira parte do Pior Empreendedor do Mundo, que está virando livro, inclusive, ela é uma parte para explicar para vocês esses termos, CEO, CBO, se ferrou, chefe tecnológico, chefe daquilo, é muito lindo, é muito maravilhoso, mas a gente tem que botar a mão na massa. E daqui a pouco a Carol e o Marcos vão falar ainda com mais propriedade sobre isso. Mas vamos lá. Dado esse apanhado geral, sabendo que esse é um caminho das pedras, que não necessariamente vocês precisam segui-lo exatamente à risca, mas que ele normalmente dá um case sucesso, então você transforma aquela tua ideia em um negócio, eu conto a minha história. Em 2007, a Fátima Bernardes, ela ainda fazia parte da bancada do Jornal Nacional, ela não estragava as nossas manhãs com o encontro. Então, ela abriu o Jornal Nacional falando o seguinte, morre uma criança esquecida dentro do carro pela mãe. E eu pensei a mesma coisa que vocês estão pensando agora. Que tipo de mãe esquece um filho dentro do carro? E aí eu fui buscar informações. E só nos Estados Unidos, em 2007, 38 crianças morreram esquecidas dentro do carro. 38 famílias ficaram devastadas. Eu tinha uma dor, e era uma dor de verdade. E aí, empreendedor que está me assistindo do outro lado, você tem que saber o seguinte. Se você está com dor, reclamar da dor não vai melhorar. Quando você tem uma dor, você acha um remédio. E é aí que está o empreendimento. Tu tem uma dor, tu tem um remédio, bum. Fez o match, deu o Tinder, vamos para frente. Eu pensei, por que não evitar que a mãe esqueça o filho dentro do carro? E nós criamos o primeiro projeto, que era conhecido até então como projeto Bebê a Bordo, que era uma pulseirinha que ficava na criança, que ficava na mãe, afastou 10 metros, mãe da criança, a da mãe vibra para dizer, meu filho está longe, a da criança apita para dizer, mamãe, mamãe, estou perdido, e aí esqueceu dentro do carro, deu 10 passos, lembrou da criança, está dentro de um parque, está dentro de um shopping, criança apitando, criança bomba, não, é meu filho que eu perdi, volta para cá, eu evito que isso aconteça. Era muito legal, na época eu estava muito motivado, se transformou o projeto Bebê a Bordo em Care On, que foi a primeira startup da Hot Milk, da PUC do Paraná. Eu recebi uma oportunidade bem naquele ano, conversando ali com o Beto Carreiro e com o Beach Park para validar essa ideia, ou seja, vamos testar isso antes de ir para o mercado. Eu recebi a oportunidade de ir para a Espanha num programa de dupla diplomação em engenharia mecatrônica. Fomos para lá, levamos a ideia, muito legal saber que a gente foi reconhecido, ganhamos prêmios internacionais, tentamos aplicar, recebemos até investimento. E quando o negócio estava quase andando, eu tive que voltar para o Brasil. E quando eu voltei para o Brasil, a Dilma, que era a nossa presidente, estava falando umas coisas meio sem sentido. E o pessoal não queria saber de ter filho, não queria saber de cuidar do filho. Então, eu não conseguiria validar a minha ideia, porque a pessoa não ia comprar uma pulseira, a pessoa estava preocupada em comprar pão. E eu falei o quê? Vou desistir? Não, tenho que pivotar.
Outra palavra interessante, que daqui a pouco os colegas também podem complementar, mas o pivô, ele vem do francês, que é aquele movimento que a bailarina faz no eixo. Então, pivotar é você mudar o ângulo. Opa, eu quero salvar criança com pulseira, não deu, vou tentar salvar com a educação. E a gente foi para Estudaí. A Estudaí era uma outra startup também, que o sentido era mandar cartas para as crianças. Então, olha a equipe que eu tinha que ter, com caligrafia, as meninas, os meninos escrevendo cartas para as crianças receberem, lerem, e aí tinha um assunto de física, de ciência, de biologia, no geral, diferente, em que a criança tinha que fazer um exercício, escrever uma redação sobre aquela carta, respondendo a carta, e tinha no final um experimento para fazer com coisas rotineiras de casa, palito de fósforo, caixinha de fósforo, rolo de papel higiênico. Essa era a ideia para quê? Incentivar as crianças à ciência, incentivar a escrever, para não chegar lá no Enem, escrever o hino do Palmeiras na redação, que não tem nem mundial, né? Um abraço pro meu pai, que é corintiano, ou fazer esse tipo de coisa que a gente sabe que a educação tem que mudar. Eu ia salvar a criança de outra forma. Também não deu certo. Ih, não quero saber de carta. A gente voltou agora, nesse exato momento, em época de isolamento, talvez essa ideia dê certo, porque aí a gente está em casa, talvez a gente queira carta, a gente não quer se tocar, a gente não quer mais ir para a escola e nem pode. Então foi isso tudo aí. Para finalizar, estamos quase. Vamos falar um pouquinho sobre horta. Nunca mexi com terra, gostava muito de ter na varanda de casa uma plantinha ali, só para, na época que eu morei fora, ter um alimento, né? Então uma salsinha, uma cebolinha. Comecei a fazer uns cursinhos online e vi que era bem difícil você encontrar facilidade para cultivar em casa. Essa é legal porque deu certo. Então vocês vão conhecer a minha horta. E até o EPG, eu quero mandar um abraço, só um parênteses aqui, porque a gente esteve na EPG no mês passado, um pouquinho antes do isolamento, falando com o pessoal da Engenho, empresa Júnior, então um abraço pro pessoal da Engenho, foi no Engenho Day. E aí o pessoal disse, pô, é legal cultivar, que bacana, como é que eu faço? Nós criamos a Minha Horta, que é uma junção de minha horta com minhoca, porque é muito bom, e é um clube de assinatura, o primeiro clube de assinatura do Brasil, de hortas. Você recebe em casa uma seleção surpresa, pode ser um tomate cereja, pode ser uma rúcula, pode ser uma mostarda, pode ser um morango, que você pega aquela embalagem, a mesma embalagem ela já se transforma num vasinho inicial, então você pode plantar no apartamento, você pode plantar na sua casa, ela já vem com terra preparada e adubada com a quantidade exata de nutrientes para aquela seleção, então é bem, quase como um clube do vinho preparado naquilo, vem com argila expandida, por quê? Para drenar, então a gente está acostumado a regar, achando que a plantinha está com sede, no final a semente está se afogando ali, né? Então a ideia é que essa argila expandida ela drene com um palitinho, com luva, para não precisar sujar as mãos e vir riscar a unha, e tudo isso concentrado num só pacotinho que você recebe por mês. Essa ideia ainda está em vigência, essa foi a única ideia que deu certo de todas, então vocês podem entrar lá no site Minha Horta, e aí o pessoal tem o clube de assinatura, tem até desconto para quem faz o Startup Garage, a gente sempre dá esse desconto aí, a Thaís sempre pede, né? Dá um 5 de desconto lá, então a gente dá esse desconto, depois eu compartilho com vocês o site, e a ideia foi transformar essa forma de venda, enfim, de startup. Então, no final, gente, isso é um bate-papo hoje, eu não fiz a apresentação normal do Pior Empreendedor, espero que se transforme em livro no futuro, mas eu sempre brinco no final que o mundo é uma bola, que se fosse duas seria um saco. Então você tem o mundo inteiro para poder o quê? Investir, negociar, criar, mudar o mundo. Vocês estão inspirados, vocês estão na universidade. O melhor momento para errar é agora, porque quando tu erra na universidade, tu faz dependência, tu consegue ainda matar aquela matéria e sair formado. Depois de formado, quando tu erra, o negócio é bem mais pesado. E hoje, para estar numa live junto com o Sebrae, junto com tanta gente legal, eu errei muito lá atrás para poder estar aqui. Então são os erros que constroem. Continuem errando, continuem tentando. Essa oportunidade de Startup Garage é excelente, porque ela já dá uma abertura muito grande. Então saibam que vocês têm uma oportunidade muito boa nas mãos de errar, de empreender, de tentar. E agora, nesse momento em especial, muito mais do que eu já falei nos últimos 3 anos de Startup Garage, até vou avisar para a Thaís, que a gente sempre fala, não, se inspire, esse é o momento de criar. Com crises, aí que a gente sabe que tem que criar as coisas. Então, por favor, aproveitem essa oportunidade, aproveitem esse programa, eu fico à disposição para falar um pouco mais, mas eu passo a bola de volta para a Thaís para a gente continuar esse nosso bate-papo. Muito obrigado a todos e uma boa noite. Obrigada, Matheus. Ótimas palavras. A tua história sempre é muito boa ouvir. Eu já posso fazer tua palestra, né, no teu lugar, de tanto que eu já ouvi. Mas é sempre muito bom te ouvir de novo, contar toda essa jornada empreendedora. Quero te agradecer por aceitar o nosso convite aí. Você é parceiraço já do Sebrae. E, gente, a Minha Horta é sensacional. Eu que não consigo fazer nada dar certo, até qualquer plantinha morre, as da Minha Horta deram certo, tá? Então, sensacional. Agora eu quero chamar, então, a doutora Carolina Sade. Ela vai falar com vocês sobre as duas startups que ela criou
principalmente essa última, que foi criada nesse momento de confusão, de coronavírus, de incerteza. Então, Carol, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite, ter disponibilizado seu tempo, né? Eu sei que está com a agenda de telemedicina super lotada, sem horário para parar de atender, mas quero te agradecer imensamente e passo a palavra agora. Oi, gente, boa noite. Bom, é um prazer enorme estar aqui. A Thaís, além de ser uma profissional incrível, ela se tornou uma amiga ao longo desses anos que a gente está batendo cabeça aí com startup, empreendedorismo. Então, agradeço muito a Thaís, o pessoal do Sebrae e todas as pessoas que a gente foi conhecendo no caminho e que sempre acabam agregando a gente, né? Essa acho que já é um recado de empreendedorismo. A gente não faz nada sozinho, né? Tudo a gente vai aprendendo e vai crescendo junto com as pessoas que a gente conhece. Bom, eu não tenho uma história tão legal quanto a do Matheus, mas eu vou compartilhar algumas coisinhas com vocês. Então, como é que eu, médica, fui parar nessa história de empreendedorismo, né? Então, eu vou compartilhar aqui minha tela, fazer uma apresentação só para vocês poderem acompanhar. Então, a minha formação original, né, eu sou médica e fiz especialização em gastroenterologia, endoscopia, fiz mestrado, doutorado, comecei a dar aula, na época que eu fazia mestrado, e me apaixonei por dar aula e por pesquisa e tal. E aí, eu sempre fui muito inquieta, assim, eu sou chata, na verdade, né? Tudo eu reparo e falo, gente, isso aqui tá errado, isso aqui tá errado. E quando eu comecei a trabalhar, eu percebi assim que tinha várias coisas que estavam totalmente erradas na medicina, né? E isso acabou ativando algumas coisinhas dentro de mim e eu comecei a pensar, gente, né? A gente vê que todo mundo reclama, todo mundo fala que não tá bom, mas poucas pessoas dão o trabalho de tentar mudar, tentar agregar alguma coisa. E foi aí que eu acabei virando empreendedora. Então, em 2015, eu estava conversando com um amigo meu, o Léo, que é um dos meus sócios no Santemed, e eu reclamando, né? Pô, esse prontuário é horrível, não é nada intuitivo, tem que ficar abrindo mão de telinha para conseguir cadastrar o paciente, não sei o quê. Daí ele falou, pô, muda de sistema então, né? E aí eu mudei de sistema. Eu falei, não adianta mudar de sistema porque são todos ruins, são todos feitos por um programador e enfiado goela abaixo na gente, a gente tem que se adaptar, né, do jeito que dá. E ele falou, pô, então vamos fazer um sistema, né? E eu fiquei com aquilo na cabeça, falei, putz, será, né? E fiquei uns dias aquilo, né, remoendo, falei, então tá, então vamos fazer esse sistema. Então, o que aconteceu? Em 2015, a gente, né, começou a perceber, assim, então, qual que eram as dores, qual que eram as minhas percepções como médica, que estava trabalhando no consultório, daí eu fazia plantão no hospital, eu dava aula na faculdade, então eu tinha que tentar organizar a minha agenda, que era em vários locais. Eu comecei a trabalhar e percebi que a gente não recebia tudo que devia dos convênios, que eles faziam muitas glosas, que eles não pagarem alguns dos procedimentos que a gente fazia, e isso demandava que ou eu ou algum funcionário ficasse conferindo isso manualmente, e isso era um trabalho bem desgastante. O fluxo dos sistemas que a gente tinha, então, eram muito complexos e nada intuitivos, nem um pouco desenvolvidos sobre a usabilidade do usuário final, e tinha um monte de sisteminha. Então, tinha o sistema de chat, tinha o programa de chat, tinha o programa de emissão de nota fiscal, tinha um programa disso, sabe? Tinha um monte de programinha, e eles não se conversavam. Então, vou atender, eu tinha que abrir 10 programas. Pô, isso não faz sentido. Então, eram as minhas dores. E foi o que eu falei com o Léo na época. Falei, Léo, eu preciso de um negócio que resolva meu principal problema, que é o financeiro, esse negócio de ficar perdendo dinheiro com as glosas. E então, o nosso MVP, né, foi justamente o sistema de auditoria de guias. E aí, em cima disso, saiu o Santé. O que ele engloba? Então, é uma plataforma integrada de gestão de saúde que contempla absolutamente todo o fluxo que você pode ter dentro de uma clínica, desde a parte atendimento quanto a parte administrativa. Então, a gente tem agendamento, confirmação automatizada, o atendimento do paciente com prontuário totalmente personalizável, que isso era outra briga, né? Tipo, tem que ser assim. Não, tem coisa que está faltando, tem coisa que eu queria tirar. Então, é um programa todo personalizável. A gente tem o app que para você conseguir fazer upload de imagens, de exames, que senão eu tinha que ficar digitando isso na hora da consulta, era um negócio que não rendia.
a emissão de receitas de exames e a parte financeira, que era a grande dor, que é a dor de todo mundo, né? É o bolso, a parte que mais dói do corpo da gente é o bolso. Então, a gente fez uma parte financeira super completa, com fluxo de caixa, pagamento de maquininha de cartão integrada, emissão de nota fiscal, auditoria de guias, controle de estoque, DRE, chat integrado. Então, a gente pegou em um sistema só, a gente pegou todos aqueles montes de programinhas que não se conversavam e que eram totalmente não funcionais, e a gente fez uma plataforma completa para gestão de saúde, que você consegue acessar pelo aplicativo ou por qualquer dispositivo móvel, computador. Ele funciona Android, funciona iOS, funciona qualquer linguagem. Ele é inteiro criptografado, tem segurança de dados, né? Segurança equivalente à internet banking, tem as glosas, você consegue fazer relatório para tomar decisão, enfim, é um sistema super completo. Então, quando a gente começou a usar lá na clínica, a ideia inicial não era vender o programa, era fazer um programa para resolver o meu problema. Mas aí o pessoal começou a falar, poxa, esse teu sistema ficou tão legal, posso usar, e aí isso virou um negócio, né? A gente, ao longo desses anos, participou de vários programas de extração, a gente ganhou alguns, o Startup Sebrae do Paraná a gente ganhou, a gente participou Inovativa, ACE, Biominas, enfim, a gente participou de um monte de coisa, e é muito legal como que o produto ele vai se modificando, né? A gente vai pivotando, isso aqui dá certo, isso aqui não dá certo. É muito legal essa experiência, esse processo todo que a gente vai participando. Bom, com isso eu fiquei viciada em empreendedorismo. Né, o resultado disso foi esse. A gente quando você começa a empreender, sempre a ideia vem de uma coisa bem simples, bem óbvia, mas que as pessoas às vezes ou acham tão óbvia que acham que não vale a pena você tentar fazer alguma coisa a respeito, ou acham que simplesmente vai dar muito trabalho, vai ser muito difícil. Mas se vocês prestarem atenção, existe uma demanda para fazer absolutamente tudo em qualquer segmento. Então basta que você observe. Bom, eu já tinha há um tempo pensado sobre telemedicina, né? No mundo inteiro já se usa muito, na Europa, nos Estados Unidos, né? Em todos os lugares se usa muito a telemedicina. No Brasil, ainda não tinha nenhuma ferramenta que fosse autorizada, né? Ainda não tinha uma regulamentação pelo CFM, mas, assim, a tecnologia ela vem se tornando cada vez mais presente e mais invadindo, né, o lado da saúde. Então, tem os wearables, tem os smartphones, que podem ver dados vitais, então pressão, temperatura, tal. A gente tem um caso bem interessante agora com a pandemia do Covid. Por exemplo, na Flórida, eles tinha um aplicativo que ficava medindo a temperatura das pessoas através do smartwatch. E eles conseguiram identificar um pico de pressão, de temperatura em uma certa comunidade, e eles identificaram um surto precoce de coronavírus naquela região e conseguiram isolar aquele pessoal. Então, você vê a tecnologia ajudando, né, a que você faça diagnósticos mais precoces e sendo uma ferramenta a mais, né, porque muitos médicos têm esse negócio, ai meu Deus, mas vai fazer telemedicina, então quer dizer, vou perder meu paciente do consultório? Não, né, é uma ferramenta complementar. Todas essas tecnologias, elas vêm para somar e para dar mais uma opção, mais uma ferramenta para que você possa oferecer um atendimento assim, cada vez mais global para o teu paciente. E a gente tinha uma demanda reprimida do lado dos pacientes, que assim, as pessoas com dificuldade de locomoção, às vezes a pessoa voltar no consultório só para pegar uma receita, paciente que é de fora, consulta e retorno, você tem um gasto com estrutura física. Em várias profissões já se usa coworking e tudo, e na medicina ainda era uma coisa que o pessoal não tinha uma certa resistência. Bom, aí aconteceu a pandemia do coronavírus. O que aconteceu? Isolamento social, todo mundo isolado, cada um num canto, não pode mais juntar, fecha o comércio, fecha tudo. Fechou também as clínicas, fechou tudo que fosse tratamento não eletivo, né, não emergencial, todos os eletivos. Então, os consultórios todos fecharam. Qual que é o problema? As pessoas que tinham hipertensão, diabetes, colesterol, enfim, todas as doenças, câncer, as gestantes continuam gestantes, as crianças continuam precisando fazer acompanhamento com os seus pediatras. Então, todo esse pessoal ainda precisava de atendimento, ainda precisa de atendimento. E, além disso, começou a ter um surto de doenças psiquiátricas, crise de ansiedade, crise de depressão, porque, né, tá todo mundo vivendo super uma pressão gigante,
E além de todo aquele sistema de saúde sobrecarregado por todas as doenças que já tinham, agora ainda tem que atender todo esse pessoal que está doente pelo Covid. O que aconteceu? O CFM mudou a regulamentação, liberou uma autorização para atendimento de telemedicina. A ANS, que é a agência reguladora, está recomendando o atendimento por telemedicina porque esse pessoal precisava realmente de um atendimento e não estava podendo por causa do isolamento, do fechamento das clínicas. E, além de tudo, essa questão da comodidade. Aí a gente resolveu fazer o Consulta-me. Era um aplicativo que a gente já vinha desenvolvendo há mais ou menos um ano e que, com essa pandemia, com esse isolamento, a gente resolveu acelerar e finalizou o projeto. Então, o que ele faz? Ele integra todo o ciclo de um atendimento por telemedicina. O agendamento, a confirmação da consulta, o atendimento por videochamada, seguindo as regras de confidencialidade e de sigilo. Então, é criptografado, você não consegue gravar. Se você quiser gravar no computador ou gravar no celular, você não consegue. Tem a segurança. Você consegue mandar a receita para o paciente, ele vai receber essa receita por SMS com QR Code, que é assinado digitalmente, você consegue mandar para a farmácia. O paciente vai receber esse remédio em casa sem sair de casa. Você consegue solicitar exame, você notifica, o paciente recebe tudo ali, e a gente ainda conseguiu fazer uma coisa que é integrar o pagamento, flexibilizando, o paciente pode parcelar e tal. Então, a gente resolveu dois problemas: o dos pacientes que precisavam de atendimento e o dos médicos que estavam sem poder atender nos seus consultórios. Então, o que eu queria, assim, de maneira bem resumida, falar para vocês. Então, empreender, gente, não é fácil, pelo contrário, né? Tem uma amiga minha que fala que empreendedor tem dor no nome, não é à toa. Né? Então, o empreendedorismo é uma coisa bastante difícil, bem dolorosa, e a gente realmente vê, assim, que precisa ter muita força e vontade. Mas, assim, sempre existe uma demanda, sempre tem. Então, é só questão de parar e observar o que está acontecendo no mundo, que vocês vão ver, assim, que tem muita possibilidade. Não se faz nada sozinho, você tem que ter uma equipe incrível. E, assim, a contratação dessas pessoas, da tua equipe, eu brinco, assim, que é o Dream Team. Você tem que contratar as pessoas, pelo teu feeling, assim, é o gut. O conhecimento é uma coisa que é fácil de conseguir, né? Hoje em dia, você consegue aprender a fazer qualquer coisa na internet. Né? Tanto que agora tá bombando os cursos online de tudo. Mas, sabe, aquela vontade, o comprometimento, isso é uma coisa que é muito difícil você conseguir. Então, você tem que ter uma equipe que acredite no teu projeto, que esteja disposto a dar 1000% para aquilo. E, assim, quando você achar esse pessoal, você agarre, não solte nunca mais, porque são poucos e são raros, né? Sempre analise as deficiências do mercado, monte o planejamento estratégico, defina suas metas, trabalhe muito duro. Esteja pronto para você errar muito mais do que você vai acertar, porque é isso, é tentativa e erro. Você toma na cabeça, aprende, corrige, pivota rápido para você não perder dinheiro nem tempo. Aprende com isso e não desiste nunca. Então, assim, essas seriam as minhas ideias aí para vocês, compartilhando um pouquinho da minha história. E fico à disposição para quem quiser. Quem quiser me procurar, se conectar aí. Deixa eu só colocar ali os meus endereços, então o meu e-mail, estou nas redes sociais ali como doutora Caroline Saad, tem meu site, fico à disposição, quem quiser trocar ideias, não sei muita coisa, mas o pouco que eu aprendi aí, eu estou à disposição para compartilhar com vocês. Olha, se ela não sabe muita coisa, imagina a gente, né? Opa, agora sim, gente. Queria falar que se a Carol não conhece, não sabe de muita coisa, imagina a gente, né? Em 2015 eu conheci a Santemed, eu fiz um atendimento com eles e desde então eu falo que o nosso casamento nunca mais acabou, né? Então sempre que eles precisam a gente está aí disponível, quando a gente precisa eles estão disponíveis também, fazem parte da rede de mentores do Sebrae. A Carol tem muito conhecimento que ela pode dividir com vocês. Então, Carol, muito obrigada pelo aceite, né, por ter aceitado o nosso convite, por estar aqui com a gente nessa noite. Muito obrigada mesmo.
E como a Carol comentou que a gente tem vários cursos online disponíveis por causa dessa pandemia, eu queria comentar com vocês, que eu acho que eu não falei ainda, que o Startup Garage ele é um programa gratuito, né? Então, para vocês não tem custo nenhum, nem para a universidade. Né? O Sebrae que criou, o Sebrae que está disponibilizando mentores, consultores, especialistas de mercado para atender vocês. Então, eu estava vendo hoje uma live de um empreendedor, uma empresa bem reconhecida nesse ramo de startups, e eles estão oferecendo um curso bem parecido com o Garage. E eu achei super interessante, entrei lá para fazer minha inscrição, e o curso ele custava em torno de R$ 1.250. Né? Então, eu queria falar para vocês que tem essa oportunidade de fazer esse curso, de fazer esse programa, aproveitem, é uma vez por ano só, a gente não vai mais fazer com a UEPG, provavelmente, porque a gente sempre roda as universidades. Aqui em Ponta Grossa é o primeiro ano que está sendo realizado, então vocês têm todas as oportunidades para se inscrever e para conseguir aí desenvolver muitas ideias, né? Eu falo que por mais que você não tenha uma ideia agora, nesse momento, que você não queira ter uma startup, você agrega todo esse conhecimento, então você está captando ali todas as informações que os especialistas estão passando para vocês. E conhecimento você leva para o resto da vida, né? Então, era isso que eu queria falar para vocês. O Startup Garage é gratuito. E mais uma coisa, façam perguntas no chat, eu já vou responder a todas as perguntas. Queria chamar agora o meu super amigo, o Marquinhos Medeiros, que ele está com esse bigodinho, ó, show de bola. Marquinhos, community leader da Ambev, ele era community leader da Associação Brasileira de Startups, como eu comentei. Ele vai contar um pouquinho para vocês de como que é o trabalho dele. Tá. Boa, todo mundo me ouvindo bem, né? Boa noite, minha gente. Saudades de estar aí em Ponta Grossa. Tenho ótimas memórias desde quando encontrei a Thaís na Campus Party em 2018 e ela me provocou aí para Ponta Grossa para a gente poder trabalhar o programa de comunidades, né? Atuando na parte de comunidades e ecossistema de startups, eu posso dizer que a minha principal missão no meu antigo trabalho na AP Startups, como a Thaís falou, como agora na Ambev, é atuar no desenvolvimento de ecossistemas empreendedores, né? E o que é que são esses ecossistemas empreendedores? São os nossos ambientes onde a gente toca os nossos negócios, né? As nossas cidades. Assim como Ponta Grossa, há mais de 80 outras cidades no Brasil que têm uma comunidade de startups estruturada, que tem um grupo de empreendedores que se organiza regularmente, que assiste eventos como esse, que frequenta eventos como esse fisicamente, né? Que tem pessoas de governo envolvida, de Sebrae envolvida, de aceleradoras, de grandes empresas. E por que isso é importante, né? A gente, tanto o Carol quanto o Matheus, já falaram sobre a dor de empreender, né? E essa dor, quando a gente empreende em comunidade, ela tende a ser um pouquinho menor, porque a gente encontra pessoas que sofrem da mesma dor que a gente. E aí, quando a gente encontra pessoas que sofrem da mesma dor que a gente não tem vergonha de dizer que dores são essas, a gente tem uma possibilidade de dar um salto no desenvolvimento do negócio da gente, né? Eu também já fui empreendedor, já tive um escritório de design em Fortaleza quando eu morava lá, e era muito comum eu conversar com outros fundadores de escritórios semelhantes, conversar com outras empresas e dizer, porra, como é que você estrutura o seu negócio, seu ambiente de venda? O meu tá uma bosta, entendeu? E aí a gente, em comunidade, a gente começava a entender aonde que apertava o calo. Não, consegui fazer isso e eu acho que vai servir para você também. Então, estar em comunidade faz muito sentido. Então, para vocês que estão agora montando o negócio de vocês e começando a dar os primeiros passos, eu sugeriria para que vocês aproveitassem muito a comunidade em Ponta Grossa e nas outras. Tem gente de mais cidades, Thaís, aqui ou não? Ou a galera tá só aí nos Campos Gerais, Ponta Grossa mesmo? Não, tem gente de outras cidades também. O programa, ele pode... Tem gente que vem de fora também para fazer, né, para estudar aqui em Ponta Grossa, na UEPG. Então, podem se inscrever qualquer pessoa.
mas tem gente de fora também assistindo a nossa live, tem gente de Curitiba e até de São Paulo. São Paulo não pode, viu? Porque São Paulo é um pessoal, assim, bem mais ou menos. Pois é, e no Paraná como um todo tem muitas comunidades rápidas interessantes, né? Quando a gente olha desde a parte de Atlântico, assim, a gente vê Curitiba, vê Ponta Grossa, vê Maringá, vê Londrina, vê também a região ali do Sudoeste, com Pato Branco, Francisco Beltrão, aquela briga eterna entre as duas. E sempre a gente percebe um ambiente de negócios muito bacana. Então é sempre bom poder contar com universidades próximas. A gente tem aqui o exemplo da UFG. Sempre quando a gente tem universidade, a gente consegue, para a galera que já está um pouco mais crescendo, captar talentos melhor, né? É sempre complicado a gente poder manter um time estruturado na nossa empresa. Então, ter uma universidade com boa formação é imprescindivelmente muito bom. Eu sei que Ponta Grossa é uma das cidades que mais forma engenheiros e engenheiras no Brasil. Então, isso é de extrema importância para o fortalecimento de um ambiente de negócio, né? E isso fica bom para poder ajudar os negócios de vocês a se desenvolverem. Então, aproveitar de pessoas como a Thaís, que é altamente conectada no país inteiro, para poder, eu preciso do contato de um fornecedor que fica em Manaus, preciso vender para uma grande empresa que fica em Salvador. Thaís, consegue me conectar? Essa mulher aí digita dois botões no celular dela, ela consegue o contato para você. Então, a importância de empreender em comunidade, ela tem essa importância de você poder diminuir as distâncias dentro do país onde a gente está, que tem dimensões continentais e que na situação atual as distâncias físicas são ainda mais dolorosas, né? Thaís, tem pergunta ou eu posso seguir aqui na louca? Pode seguir aí na louca. Se quiser contar um pouquinho sobre as startups, o projeto que você está, não sei se pode contar um pouquinho do projeto da Ambev, o que você está planejando, ou se quiser contar mais um pouquinho sobre quando você era community leader da ABS. E tem perguntas, mas eu vou deixar para o final, tá? Tá então bom. Pode continuar aí. Eu falo perguntas suas mesmo, se fosse o caso. Mas, enfim, aqui na Ambev faz um mês, não faz nem um mês que eu estou na Ambev, então eu não consigo falar muita coisa. O que eu posso dizer é que a gente traçou um diagnóstico agora. A gente é uma empresa gigante, né? A maior cervejaria do mundo, que a gente se divide em 6 grandes áreas no planeta todo. E aqui a gente está dentro da área América do Sul. E a gente tem uma grande presença no país inteiro, né? São 36 cervejarias, fábricas no Brasil todo. E nesse momento, o principal desejo da companhia é estar presente nesses ecossistemas empreendedores. Porque tem centro de distribuição, tem cerveja em toda esquina, mas assim, interação com a comunidade de startups ela ainda é muito incipiente. Existem várias coisas que existem hoje, principalmente centradas nos estados de São Paulo e Santa Catarina, né, que é onde a gente tem time de inovação trabalhando, mas agora a gente precisa se aproximar com o resto do país inteiro. E foi um pouco do que eu fiz na Associação Brasileira de Startups ano passado, né? A gente sabe que no interior do Brasil, Gozei de Ponta Grossa também conseguem respaldar isso que eu estou falando. No interior do Brasil a gente tem muito, muito, muito talento, muita coisa boa acontecendo, mas os olhos da grande mídia, os olhos dos grandes centros de investimento. Tem um negócio bem grande aqui, Thaís. Não escreve besteira, não, todo mundo tá vendo, viu? Quero fazer uma pergunta. Os grandes olhos de investidores, aceleradoras, grandes empresas, ainda estão centrados nos grandes centros econômicos do país, em Florianópolis, em São Paulo, Rio, até em BH também. Mas a gente tem muito talento espalhado pelo país todo, tem muita boa história para contar de empreendedores no país todo, e a gente, de alguma forma, precisa estar com esse radar aceso, porque a inovação ela não está concentrada em um lugar só, né? Fala, Thaís e Amaral. Eu tô aqui me coçando, que eu quero fazer um comentário, gente. A gente tem uma Ambev aqui, né? Tem uma Ambev na saída aqui de Ponta Grossa, indo lá para Telêmaco Borba. Tem muita oportunidade que a gente pode aproveitar
Conversei com o Marquinhos, já falei para ele que a gente precisa fazer um projeto de inovação aberta, então estou deixando aqui gravado, olha só, tá gravado, Marquinhos. Então tem muita oportunidade, a gente está aqui na região, tem que aproveitar, tem que pegar o contato desse menino. E eu queria comentar também que esses eventos que ele falou, né, o Case 2018, eu comecei a participar em 2016, e a gente sempre leva as startups que fazem parte dos programas do Sebrae. Por exemplo, Startup Garage, a gente sempre convida, pega um ônibus, coloca a galera que quer ir para São Paulo e leva, né, faz aí 2 dias ou faz um bate-volta, leva para assistir palestra, para conectar com o mentor, com o investidor, com o pessoal da Associação Brasileira, um mundo infinito, gente. Quando vocês entram nesse projeto, nesse programa, nesse mundo de inovação, vocês não conseguem mais sair. E aí, em 2018, o Marquinhos e o Rafa me ligaram, fizeram um convite super especial, eu tenho que falar porque eu tenho muito orgulho, para eu ser embaixadora do Case 2018, representando o estado do Paraná. Então, assim, foi sensacional, as pessoas com quem eu tive contato, as pessoas que eu me relacionei, assim, foi incrível, graças a esses eventos que eu consegui participar, a convite do Marcos, do Rafa, todo o pessoal da Associação Brasileira, e de outras pessoas também. Então, as oportunidades, elas surgem quando a gente está disponível para receber. Então, aproveitem realmente. Eu vou deixar você continuar, Marquinhos. Vou parar de escrever no chat para as pessoas não verem. Não, que é isso, pode falar, eu estava só te zoando. Pois é, gente, estava falando sobre empreender em rede, né? Quando a gente tem contato com outros empreendedores que sofrem das mesmas dores, fica muito mais fácil. Eu sugiro que vocês, já de imediato, tendo a startup de vocês, se cadastrem no Startup Base, tá? A Thaís pode colocar aí nos comentários da transmissão para a gente. O Startup Base é a maior base de startups do país hoje, tem mais de 12 mil startups do país inteiro, e lá você pode ter acesso a essa galera, saber onde estão, e você pode cadastrar nome da minha startup, em que cidade minha startup está, qual fase de maturidade minha startup está, qual tipo de mercado ela atua, e assim a ferramenta ela te entrega uma série de inteligências, por exemplo, quero saber quais são as startups mais comuns no Paraná. Qual que tem mais? É educação? É agro? Em Londrina é mais educação? É agro? Você consegue filtrar por estado, por cidade, e isso é muito bacana, até para você ter o radar ligado sobre o que está acontecendo. Sempre tem notícias por lá, então dá uma olhada no startupbase.com.br, é uma ferramenta curada pela Associação Brasileira de Startups, que eu trabalhava antes de estar aqui. Sugiro que olhem para isso. Procurem sempre estar nos eventos. Eu acho que a Thaís vai, de alguma forma, falar para vocês sobre o Conecta Startup Paraná, né? Nunca fui ainda, nunca fui, Thaís. Eu nunca fui, Thaís, ainda, tá? Já está convidado. Fui. Eu espero que aconteça esse ano de uma maneira brilhante para todos os empreendedores do Paraná e adjacências que possam estar presentes nesse evento, que eu sempre ouço falar muito bem e que sempre traz gente do país todo também para falar, né? Então, sempre naquela ideia de conectar a gente com diferentes experiências. Tem Campus Party também rodando no país todo. Aí pertinho tem o Startup Summit em Floripa, que pega um busão aí, paga um pastel para a Thaís, ela consegue um ingresso para vocês. E aí vai lá para Floripa ver o Startup Summit. Geralmente acontece ali no mês de agosto. Esse ano, se a pandemia permitir, a gente vai estar lá também em agosto. Tem o Case em novembro. É sempre bom participar desses eventos porque a gente encontra gente que a gente jamais aconteceria. Eu acho que se eu não tivesse na Campus Party 2018, eu não tinha visto a Thaís e eu não estava falando com vocês aqui hoje. Então, é sempre bom se entregar um pouco mais às casualidades que o poder de estar em comunidade faz sentido, né? Usem os espaços que vocês têm disponíveis, os espaços das universidades, marcam uma conversa com Carol, marcam uma conversa com o Matheus para poder falar um pouco. E chega na brincadeira, chega na moral mesmo assim. Eu acho que se vocês chegarem para essa galera para conversar, com certeza eles vão ceder o tempo de vocês. Junto um grupo de 5 empreendedores, vai lá, empreendedores, empreendedoras, vai lá, marca uma conversa de meia hora, bate na porta lá do escritório,
troca uma ideia, eles vão abrir, com certeza, e vão trocar uma ideia de coração aberto, né? Acho que a gente está para poder... A gente não está no mundo por acaso. Thaís não chamou a gente aqui por acaso, então... Mas tenho certeza que nós não somos donos de todas as melhores respostas do mundo, mas uma coisa que, com certeza, todos nós que estamos aqui podemos oferecer é disponibilidade. Então... nos procurem sempre que vocês precisarem de fazer algo, usem essa rede. Estar em comunidade é muito bacana, porque quando a gente precisar de alguma coisinha dentro do poder público, a gente conhece alguém que pode ajudar vocês. Quando a gente precisar de alguém de uma grande empresa, a gente conhece alguém que pode ajudar vocês. Alguém do Sebrae, a Thaís manda tudo e ela vai resolver para vocês, sabe? Então, estar em comunidade é uma coisa muito positiva, e usufruam de toda a Campus Valley e toda a comunidade dos Campos Gerais. Legal, Marquinhos, obrigada, viu? Obrigada por todas as propagandas. Gente, ele não está sendo pago para isso. O Marquinhos realmente é uma pessoa que tem muitos contatos. Ele sim pode apertar um botãozinho do celular dele que ele consegue fazer chover contatos. Então, obrigada pela parceria, Marquinhos, por ter disponibilizado o teu tempo também, que eu sei que tua agenda está super corrida. Como sempre, super parceiro, valeu mesmo, tá ótimo esse bigode. Realmente, não tira esse bigode, tá ó, muito bom. Só vou tirar da próxima vez que você me chamar para ir pro Freder. Pro Fred, a gente não pode fazer propaganda do Fred aqui. Ai, não? Fred patrocina a gente. Patrocina. Vamos lá. Todo mundo aí, ó. Então, pessoal, eu quero agradecer a todos pela participação. Tem algumas perguntas que eu vou responder. Eu vou deixar o link aqui para quem vai se inscrever no programa, que eu sei que várias pessoas vão se inscrever. E a gente vai fazer a seleção. Depois a gente vai mandar também por e-mail a apresentação que eu fiz para vocês do Startup Garage, com o link para inscrição. Porém, vejam o link aqui já pela minha apresentação e comecem a se inscrever, porque as vagas são limitadas, tá? A gente tem 40 vagas apenas. Então, são 8 times, não tem como abrir mais vagas. A gente já tentou fazer um programa com 50, 60 pessoas, mas a qualidade muda, a qualidade baixa. Então, a gente precisa dar atenção para quem realmente quer empreender e quer atuar com startups, ok? Deixa eu colocar o link aqui para vocês verem. E aí eu vou responder as perguntas primeiro. Quem sabe faz ao vivo, né? E a gente fica aqui. Então, vamos lá. Para fazer os times que vocês falaram antes, todos da equipe têm que estar inscritos e participando da live agora? Não, Emily, não precisa que todos tenham participado da live. A gente vai deixar essa live gravada. Se vocês tiverem dúvidas ou quiserem fazer algum comentário, se precisarem conversar, eu vou passar para vocês o link, tá? A gente vai deixar esse link disponível. E se você só participou, Emily, faz a inscrição, conversa com a tua equipe, né? Faz a inscrição, coloca a ideia de negócio lá e manda ver, tá? Então, quanto a isso, bem tranquilo. A gente estourou um pouquinho o tempo, pessoal, então, como já são 15 para as 9, eu vou encerrar. Mas, assim, eu me coloco à disposição, se vocês precisarem de qualquer coisa, se tiverem qualquer dúvida, quero agradecer imensamente aos palestrantes, Carol, Matheus e Marquinhos, muito obrigada, não sei nem como agradecer, esse momento está sendo um momento difícil para todos nós, né, a gente começa a trabalhar aí 8 horas da manhã, acaba de trabalhar 23, 22 horas, então agradeço vocês pela disponibilidade, Márcia Beatriz, que está em Guarapuava, que é minha companheira de projeto, muito obrigada por tudo, professora Cleise, professor Miguel, que não está aqui no link, mas está lá nos acompanhando na live do YouTube, muito obrigada também, vocês abriram as portas para nós, e eu fico muito feliz, porque atuar com a UEPG era um sonho, né, e esse sonho tem se tornado realidade, agora o sonho é que vocês, alunos, se inscrevam e criem ideias, né, criem startups aí para que a gente possa falar,
nossa, o próximo unicórnio vai ser a startup tal dos alunos da UEPG. É isso que eu quero, é isso que eu almejo. Eu quero ajudar vocês cada vez mais, empreendedores, tanto Matheus quanto Carol, Marquinhos, mas principalmente vocês que estão assistindo essa live agora e que querem ter mais conhecimento. Então, se inscrevam, o link de inscrição está aqui, vou compartilhar novamente a tela com vocês, para vocês pegarem o link, está aqui. Esse é o link e também tem o QR Code, se vocês precisarem. Lembrem-se que as inscrições vão do dia 14, hoje, até o dia 27, não percam o prazo de inscrições, tá? Eu acredito que seja... a Márcia está me lembrando aqui, está aparecendo no chat, que os times, eles podem ser de cursos diferentes, tá? Na verdade, a gente até prefere que seja, porque se for só alunos de engenharia, são alunos que entendem da mesma coisa praticamente, né? Então, se pegar ali um agrônomo, um engenheiro, um engenheiro de materiais, uma pessoa de sistemas, o time fica mais completo. Então, não precisa ser necessariamente um time, né? Um grupo de só engenharia, um tipo de engenharia. Pode ser um time multidisciplinar. Multidisciplinar é quando tem um agrônomo, um engenheiro, um administrador, um designer. Então, do jeito que vocês quiserem, tá? Isso está aberto. Deixa eu parar de compartilhar aqui, que eu quero perguntar se alguém tem mais alguma pergunta. Deixa eu ver aqui. Não, acho que é isso. Pessoal, vocês gostariam de falar mais alguma coisa? Querem dar mais algum recado? Eu vou mandar esse link para todos vocês. Agradeço muito, muito, muito por terem disponibilizado esse tempinho para a gente. E me coloco à disposição. Não estou no Sebrae, né? Estou em um home office, mas se alguém precisar, eu vou deixar meu telefone para vocês no grupo, no Simpla, desculpe, no Simpla, e vocês podem me mandar o WhatsApp, podem me mandar perguntas que eu respondo. Alguém mais gostaria de falar alguma coisa? Thaís, deixa eu aproveitar também, se puder compartilhar com o pessoal o nosso contato, a gente está só um clique de distância também, então pode chamar numa conferência, tirar dúvida, mentorar, como a gente sempre gosta de fazer. E eu esqueci de, além de agradecer a todos vocês, que a gente está há 2 dias trabalhando nessa live, então eu queria parabenizar até, que a gente está num baita esforço, e o computador no último momento quase que não funciona, mas a gente está aqui, então foi muito legal, a gente se esforçou muito para trazer isso para todos vocês que estão assistindo, e mandar um beijão especial para o pessoal da Kiama, que me assistiu aí, que eu esqueci, eu vou apanhar na empresa quando eu voltar para o trabalho. Então, um beijo em todo mundo que assistiu aí. E parabéns de novo pelo evento, pessoal. Se inscrevam e a gente fica à disposição. Obrigado aí. Mesma coisa, fico à disposição, gente. Vocês têm os meus contatos aí. Eu demoro para responder, às vezes não consigo responder na mesma hora, mas eu sempre respondo. E queria mandar um abraço para meus meninos, meus piá, que eu sempre falo, né? Meus piá. Os meus piás são meus meninos desenvolvedores lá do Santé, o pessoal do suporte, eles são incríveis, e para os meus sócios, né, o Léo e o Ander, que, como eu falei para vocês, a equipe é tudo, tá bom? Fico à disposição e agradeço mais uma vez o convite. Massa, bacana. Pessoal, muito obrigado por estarem aqui, por terem dedicado mais um pouquinho desse dia de trabalho para ouvir a gente aqui. Obrigado pelo convite, Thaís, mais uma vez. E sempre precisar, estarei aqui para atender e conversar com você e toda a galera aí dos Campos Gerais. Tamo junto. Legal. Obrigada, Marquinhos. Obrigada, Matheus, Carol. Professora Cleise, gostaria de falar alguma coisa? Isso, na verdade, eu deixo aqui novamente, né, reforçando o convite. Por favor, se inscrevam. Se vocês precisarem de alguma ajuda, procurem o Centro de Educação Empreendedora. Nós temos a página tanto no Facebook, as meninas do centro estão lá para responder as perguntas que vocês precisarem, no Instagram, no Facebook. Qualquer coisa, entre em contato conosco, ok? Esperamos vocês aqui. Um abraço e obrigada a todos que participaram. Obrigada, pessoal. Agradeço a atenção de todos. Valeu mais uma vez.
inscrevam-se e, se tiverem dúvidas, estamos aqui. Nos procurem, o EPG, Sebrae, a gente está à disposição. Valeu, boa noite a todos e até mais.